silêncio. Algumas pessoas só ficam em silêncio para não contar um segredo. Outras pessoas só ficam em silêncio para não demonstrar raiva. Já outras pessoas ficam em silêncio como uma forma de autoconhecimento, uma forma de auto se admirar. Agora eu te pergunto, qual dessas três pessoas você é? A que fica em silêncio só quando não é para contar um segredo? Ou a que fica em silêncio só para não demonstrar sua raiva? Ou você é aquele tipo de pessoa que fica em silêncio para se autoconhecer, se auto-admirar? Essa pergunta aqui é para que você reflita sobre como você tem usado o seu silêncio. E nesse vídeo eu vou te mostrar um outro lado do silêncio, um lado que você possivelmente jamais imaginou existir, do benefício do silêncio. A maioria das pessoas só ficam em silêncio quando é para evitar uma briga, quando é para evitar falar muita besteira. Só que o silêncio vai muito além disso. O silêncio é uma forma de você se conhecer e de você ter muitos benefícios, conseguir grandes resultados. O silêncio, primeira coisa que eu vou te falar aqui sobre o silêncio, é se autoconhecer. Muitas pessoas não se conhecem porque não ficam em silêncio. Elas não escutam a voz que tem dentro dela. Elas sempre estão falando demais, expondo demais a sua vida. E acaba que, quando você expõe demais a sua vida, você fica aberto demais a opiniões alheias. E essas opiniões, muitas vezes, é a que muda a tua trajetória. Quantas vezes você falou para alguém algum sonho, algum desejo seu, e aquela pessoa deu um pitaco. Ela falou uma coisa e você trouxe para a sua vida, e o que aquela pessoa falou virou uma parte de você, virou uma trajetória para a sua vida. Então, use também o silêncio como uma forma de você se autoconhecer, saber quais são os seus sonhos, seus desejos, as trajetórias que você quer trilhar na sua vida. Eu falo isso por experiência própria. Eu, quando falava demais, eu dava abertura para pessoas falar também, opinar sobre aquilo, e elas falavam, e eu pensava, faz muito sentido o que você está falando. E o que aquela pessoa falava virava um caminho para eu trilhar. Então tome muito cuidado com isso. Agora você tem que pensar, eu vou ficar em silêncio e eu só vou falar para as pessoas corretas. Eu só vou falar demais, e nem tudo deve ser falado, para as pessoas corretas. Pega uma pessoa que você se inspira, converse com ela, e com pouco que você conversar, você com seu conhecimento, você vai entender se aquela pessoa é a correta para te ouvir, para você abrir o seu coração para ela. O erro das pessoas é abrir demais o coração para quem não vai te aconselhar, não vai te ajudar em nada. Tome cuidado com isso, de você estar falando demais, e aquela pessoa te dá opiniões, ela te dá respostas, e aquela resposta se torna uma parte de você, e você começa a trilhar o caminho daquela resposta, e acaba que você vai por outro caminho que nem era para ser o seu. Então essa foi a primeira coisa que eu percebi com o silêncio. Eu começar a ver quais são os meus sonhos, os desejos, o que eu quero trilhar, me autoconhecer e me autodecidir. E com essas decisões, com essas respostas, eu vou trilhando um caminho, encontro uma conselheira, encontro um conselheiro da qual eu confio e abro meu coração para aquela pessoa, e aquela pessoa vai me dar uma opinião correta, porque aquela pessoa passou pelo que eu passei. Então é muito importante isso. Já pegando o gancho do que a gente está conversando aqui, é muito importante você conversar com pessoas que passaram pelo que você está passando, que conquistaram aquilo que você quer conquistar. Então esse é o primeiro ponto do silêncio e o principal benefício que eu obtive com ele, de me autoconhecer, de me autodecidir e de saber quais são os meus sonhos. Eu quero trilhar meus sonhos, não o de outras pessoas. E o segundo, já ligando com o primeiro, cuidado com o que você fala. Cuidado para não falar demais. Sabe por que você fala muito? Porque você fica no tédio. É muito tedioso. É muito chato ficar calado. É muito chato ficar sozinho. Acaba que você quer abrir o seu coração, você quer falar, você quer mostrar que você é bom naquilo. Você não tem paciência
consigo mesmo. E é nessa pegada que você começa a falar demais, começa a expressar muita coisa aleatória que não tem nada a ver. Muitas pessoas querem conversar contigo só para que você escute ela. Só para que ela abra o coração e você escute, sem dar conselho nenhum, sem dar resposta nenhuma. A pessoa só quer ser ouvida, mas você fala muito. A pessoa vem até você conversar com você e você acaba falando por cima dela, acaba dando resposta nada a ver, acaba falando sobre você. Mas aquela pessoa, ela só queria que você ouvisse ela. Mas não, você fala muito, você opina muito, você sempre é o bom. Aprenda a ouvir. Isso é uma das artes do silêncio. Aprenda a ouvir as outras pessoas e aprenda a ouvir com sinceridade. Essa é a dificuldade da geração de hoje. Todo mundo quer falar demais, todo mundo quer ser o bom da resposta, mas ninguém quer ser um bom ouvinte. Quantas pessoas já vieram falar com você e muitas das vezes aquela pessoa ela só queria se abrir, ela só queria olhar para você e que você escutasse ela, mas não. Ela veio para conversar com você e ela saiu com a cabeça a mil, porque você só deu opinião, você só deu resposta, você só foi o bom, você esculachou aquela pessoa sem nem perceber. E aquela pessoa só queria que você ouvisse ela, só queria que você tivesse escutado ela, caladinho. Fica calado, aprenda a ficar calado. Quando alguém vier falar com você, fica calado. Com silêncio, você vai identificar respostas. Com silêncio, você vai conseguir dar uma direção melhor para aquela conversa, para aquele diálogo. Só que você não sabe disso, porque você não fica em silêncio. Então, quando fica em silêncio, nesse sentido aí, vamos dizer, Cláudio, eu não sei como saber se a pessoa quer um conselho, se a pessoa quer que eu troque ideia com ela realmente, que eu dê uma resposta, ou quer que eu fique calado. Como é que eu sei? Em silêncio. Ah, mas ficou muito vazio. Como é que no simples silêncio eu vou saber? Vamos lá. A pessoa, ela só quer ser ouvida, mas você não sabe, ok? Ela vai ficar falando. Ela vai ficar falando e você vai ficar em silêncio, só olhando e escutando. E quando ela estiver falando, ela pode soltar o que você acha. Tá vendo? Ela mesmo, com teu silêncio, se sentiu aberta a te perguntar. Ela se sentiu confortável a saber a sua opinião, porque você escutou toda a trajetória que ela percorreu e ela te perguntou o que é que você acha disso tudo. Aí você, com seu silêncio, com a sua atenção, você já encontrou uma resposta porque ela já falou tudo e você começou a alegar pontos para dar uma resposta boa para aquela pessoa. Um conselho realmente. Com seu silêncio, aquela pessoa te deu o sinal. Ela te perguntou. Ela queria saber sua opinião. Agora, se aquela pessoa não quisesse sua opinião, ela simplesmente falava. Ia falando e você ficava calado, só ouvindo, demonstrando. Também não fique que nem um robô. Demonstre por sinais. Vire o rosto, sobrancelha. Demonstre que está ouvindo aquela pessoa. E assim a conversa vai fluir e aquela pessoa vai sair satisfeita da conversa. Porque eu acredito que muitos relacionamentos não andam por falta do silêncio, por falta da atenção verdadeira. Esse foi um dos principais pontos realmente que me fez ser uma pessoa mais agradável, uma pessoa mais paciente, uma pessoa que dá boas respostas, porque eu escuto atentamente. Então você deveria fazer o mesmo. Acredito eu que você sente falta de alguém que escuta. Comenta aqui se você sente falta de alguém que escuta verdadeiramente, porque a geração de hoje em dia só quer falar. A geração de hoje em dia, todo mundo é bom, todo mundo é top, todo mundo é cheio de conhecimento e todo mundo é rico, todo mundo é cheio de dinheiro, todo mundo é o melhor, mas ninguém quer te escutar. Ninguém é o melhor ouvinte, todo mundo é o melhor falador. E eu sinto falta disso. E acredito que você também sente falta de alguém que te escuta atentamente, que olha com atenção e te dá conselhos firmes, conselhos corretos. Porque um conselho correto vem do ouvir atentamente. Quando você escuta atentamente, você encontra respostas. E esse foi um dos principais. E o terceiro, né, porque foi o primeiro, o segundo, agora o terceiro,
foi realmente alavancar meus resultados. Porque eu juntei esses 2 pontos e criei esse terceiro automaticamente. Alavancar meus resultados. Porque quando eu fiquei mais atento ao que eu falo e ao que eu não falo, eu encontrei respostas. Eu encontrei própria situação para dar certo. E isso foi algo espetacular para minha vida. Porque eu sempre falei demais, eu sempre fui um cara extrovertido. E esse é o erro de muito extrovertido. Fala muito. Conta demais. Não escuta. E acaba que você se frustra. Porque as pessoas sabem de tudo de você e tem interferência externa. Cuidado com a interferência externa. E foi por isso que alavancou meus resultados. O silêncio como uma forma de me autoconhecer. O silêncio como uma forma de conhecer outras pessoas. E assim construir conexões verdadeiras. E com conexões verdadeiras, meus resultados em tudo cresceu bastante. Veja como o silêncio é poderoso. Você cria conexões verdadeiras. Você não conta tudo para as pessoas. E automaticamente você cresce. Você cresce no silêncio. Você se autoconhece. E você identifica que você é bom. Porque muitas vezes eu não achava que eu era bom. Mas o silêncio me mostrou que tem muita coisa aqui dentro. E outra coisa que eu estava até pensando agora, falando no decorrer do vídeo, lembranças. Quando eu fiquei em silêncio, eu comecei a voltar mais no passado. Comecei a pegar o meu eu passado, o meu eu que passou por muitas situações. E o silêncio ele vai te dar lembranças. O silêncio vai te mostrar o quanto de coisas você superou para chegar até aqui. E esse foi uma virada de chave. E é por isso que eu estou amando ficar mais em silêncio. Porque tem momentos que eu fico sentado, refletindo, e aparecem memórias do passado, memórias boas. Acho que não foram tão boas, aí eu filtro, deixo passar. Mas eu volto para me automotivar, ver o quanto eu evoluí. É muito importante ter noção do progresso. E noção do progresso vem no silêncio que você não tem. A maioria das vezes você vai enxergar prosperidade em você, vai ver que você é bom quando você ficar em silêncio, voltar no passado e ver o quão irreconhecível você tá. Eu quero conversar com você, um vídeo curto, mas realmente é algo que tocou meu coração e eu queria falar para você aqui, tá? Fique mais em silêncio, não fale tanto e cuidado com o que você fala, ok? Comenta, curte, deixa o like. Curte, deixa o like. Meu Deus do céu, não é a mesma coisa não, mas tá bom. Compartilha aí, comenta e se inscreve no canal, tá? Obrigado pela sua atenção. Foi um prazer estar com você aqui e até o próximo vídeo. Até lá.